Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rafael Amaral e essa amiga é Giovana Fernandes. E nós somos os hosts do podcast Conexões que Transforma. Giovana, apresenta o pessoal nossos convidados. Vamos lá, mais um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, mais um episódio. E no episódio de hoje nós vamos entender como proteger sua empresa dos riscos fiscais, recuperar créditos e se preparar para a nova era do direito tributário. Estamos aqui hoje com o Dr. Alexandre Fantoni e André Facchini, sócios do escritório Fantoni e Facchini Advogados, com sólido conhecimento jurídico e foco em soluções inteligentes. Eles são reconhecidos pela abordagem estratégica e compromisso com resultados para com seus clientes. Dr. Alexandre Fantoni, ele é especialista em direito tributário, com experiência na Receita Estadual de Minas Gerais, atua desde 2009 em direito tributário e empresarial e é pioneiro em holdings empresariais em Palmas. O Dr. André Facchini, ele é especialista em direito médico, penal e processo penal, com experiência na assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas e é pesquisador em proteção jurídica às instituições de saúde. É um prazer receber vocês. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Rapaz, que peso, hein, Giovana? Que peso, sentiu peso Eu aqui? achei que era esse ele. Giovana, eu vou começar com aquela pergunta clássica. Me conta, quem não sei qual de vocês vai falar primeiro, a história do escritório de vocês. A história de vocês. Como que começou? De onde foi a ideia? Doutor André. Sorteado. Passa a palavra. Quando eu sou de Paraíso do Tocantins, doutor Alexandre de Palmas, quando eu estava na assessoria jurídica do município de Palmas, nós temos a Rede Conexão, que é um grupo de empresários e onde tem reunião, café da manhã, e foi lá que eu conheci o doutor Alexandre. E nós conversamos e a gente crê que foi um projeto de Deus que nos trouxe, Palmas, e resolvemos firmar a sociedade. E esse foi o nosso pontapé inicial. E já tem quanto tempo já? Desde? Olha, foi em junho do ano passado. A gente está com um ano e quase um ano e 4 meses. E como é que funciona esse rede de conexão? Porque foi o ponto de encontro de vocês, eu imagino que às vezes de outros empresários também. O que é o rede de conexão? Me conta. A Rede Conexão hoje é uma reunião de empresários que a gente faz a cada 15 dias. E lá tem um café da manhã e um momento de conectar com empresários de Palmas e toda a região. E lá que a gente faz os networks e tem essa oportunidade gigantesca de conhecimento de novas áreas, de novas pessoas. Que fantástico. E lá que eu tive o prazer de conhecer o Dr. Alexandre Fantoni de Moraes, que é o Moraes do bem. Esse foi muito bom, gostei. Tá, e aí, vocês especializaram em direito empresarial e tributário, é isso? Sim. E quais são os maiores erros, os maiores perigos que cometem, que tem para pro empresário nesse mundo? Olha, o Dr. Alexandre vai saber falar com mais clareza, mas era que nem eu estava vendo hoje, quando eu liguei no computador, apareceu a tela de um homem pulando de paraquedas. A gente vê que o grande sacada é que eu nunca pulei de paraquedas, né? Mas eu vejo que se você for pular de paraquedas, você vai procurar um especialista para te ajudar. Você vai saber o que você está fazendo. Porque se você errar, né, a tragédia é fatal, né? Então, assim, além de você se preparar, você saber o que você está fazendo, você vai poder também procurar um profissional certo para te ajudar nessa escolha, no que você vai fazer, no caminho a trilhar. Então eu vejo que um dos principais erros que os empresários cometem justamente abrir empresa. É justamente abrir empresa sem ter esse conhecimento, esse respaldo jurídico, talvez de alguém que conheça, talvez não domine bem um assunto. E muitos deles acabam, né, em tragédia. Porque assim, se a gente for pular de paraquedas, se a gente não souber, a gente vai procurar quem sabe. Então, como é que é essa bolsa? Como é que é essa mochila? Como é que é esse Como que eu vou abrir? Como que eu vou pular? Eu vou fazer um curso antes, eu vou me especializar. Então eu vejo que essa é um grande gargalho.
tão quanto eu preciso de um contador para abrir empresa, um escritório de advocacia também é importante. É muito importante um contador e um advogado para prestar total apoio, total consultoria. Doutor Alexandre, como que o senhor enxerga a mentalidade dos empresários hoje, principalmente aqui em Palmas, nessa busca por essa assessoria especializada jurídica para as suas empresas? O senhor já enxerga que eles têm a mente aberta para isso, para essa busca, ou ainda é um processo a ser desenvolvido? O que acontece nesse tipo de situação? A maioria dos empresários, a gente precisa pegar e definir nessa estruturação quais os tipos de empresários: o microempreendedor, o empreendedor de pequeno porte, o médio empresário e aquele grande empresário. Há aí um problema muito grave, que muitas das vezes aquele empreendedor, né, o empresário pequeno, que já está no mercado há anos, eu falo assim, anos, questão assim, tem gente que está no mercado há 10 anos, mas não cresce. Verdade. Né? E tem aquele empresário pequeno que está há um ano e ele precisa escalonar, ele precisa crescer logo. Sim. E está pronto para isso, mas às vezes falta o quê? Profissionais capacitados para ajudá-lo. E os empresários, eles precisam entender o seguinte, que precisa de uma equipe. Que equipe seria essa? Uma equipe de gestão? Uma equipe multidisciplinar? Um contador? Um advogado? Tudo especialista naquela área. Para poder escalonar. Exatamente. Se ele não tiver isso, né, não tiver essa equipe para ajudá-lo, ele não cresce. E aí onde eu vou? No marketing. Ele Sim. precisa também de um marketing. Precisa ter uma propaganda, precisa saber onde estão os erros dele, onde que ele pode acertar. Isso também serve não só para os empresários, mas serve para qualquer profissional que hoje ele queira começar uma nova atividade, né? E principalmente nós advogados, no caso, eu que já fui empresário e sou empresário. Eu falo fui porque eu já quebrei. Certo. Já tem experiência. Já tem experiência nesse caso, né? Empresas de joias. Eu já tive uma consultoria também que não foi para frente, mas a outra consultoria que ela já é existente há 5 anos, ela está bem, graças a Deus, né? Mas eu falo assim, foi o que me ajudou e muito em todo esse planejamento. E o doutor André falou a respeito do paraquedas, o sujeito ele saber a questão de saltar de paraquedas. Eu não faço isso. Eu prefiro lançar uma semente. Porque aquele negócio, o empresário precisa conhecer o terreno, onde ele vai pisar. Certo. Quando ele já faz um planejamento sobre aquilo que ele vai atuar, sobre aquela atividade, seja no comércio, ou seja na indústria, ou na prestação de serviço, ele precisa conhecer o campo. Se ele não tiver o conhecimento do campo, ele nem tenta colocar o pé. Sim, Muitos fazem de forma bem diferente disso. Diferente. Se lançam sem conhecer campo, sem lançar semente sem nenhuma. paraquedas. Paraquedas. Exatamente. Conheça a terra onde você está pisando. Não adianta nada eu pegar e lançar uma semente no concreto. Não vai germinar. Ela vai germinar numa terra fértil. E essa terra fértil, por exemplo, Palmas. Palmas é uma terra fertíssima. Não tem, assim, eu falo em relação a outros locais, em outros municípios, em outros estados. Palmas hoje é o coração do Brasil, né? É conhecida como o coração do Brasil e tem, assim, muitas oportunidades. As pessoas, às vezes, olham o calor como um problema. Eu não vejo como um problema. Você poderia falar, mas você usa terno, vocês usam terno, são profissionais. Mas esse calor, se a gente ficar olhando para ele, vai dar um problema danado. A gente não vai crescer. É como olhar só para o problema e não olhar para as oportunidades, para as soluções, de tudo aquilo que a gente implementa e busca seguir em frente. O empresário, ele precisa de técnicas necessárias, que eu falo quais seriam essas técnicas necessárias. Não só um jurídico, não só um contábil, como eu falei anteriormente, mas ele precisa acertar. Quem vai ajudar ele a acertar é o marketing. Porque o marketing ele conhece todo o mercado. Ele sabe, o marketing ele conhece desde o mercado de Palmas, né, naquele onde ele atua, e até mesmo no exterior.
saber o que está acontecendo lá no exterior. O marketing ele tem uma visão diferenciada. Como eu tenho uma visão, fala assim, micro dentro do direito, né, dentro do jurídico, como também eu tenho uma visão dentro do contábil, mas é mais na consultoria tributária. Né? Eu preciso de uma visão técnica também. Mas eu não tenho essa visão de marketing. A visão de marketing ela é muito diferente. E eu tenho aprendido muito com marketing, né? Com profissionais nessa área e visto o seguinte: estão preparados, né, para os novos desafios que existem aí no mercado, né? E se um profissional ou um empresário de qualquer ramo que seja, ele também não se apoiar no marketing, ele está fadado a uma falência. Faz todo sentido. Né? Ele está fadado a uma falência. Por quê? Quem vai morrer não é a empresa, é o CPF dele. Sim. Ele mesmo. Aí essa falência ela já começa anteriormente, quando ele diz não. Porque é o emocional dele, está ligado ao emocional. Então ele precisa também trabalhar isso. Aí você pode falar assim para mim, não, mas isso é questão de psicólogo. Né? Psicologia que vai tratar desse tipo de situação. Mas é um conjunto. É isso mesmo. É um conjunto. Eu sempre falo, se o CPF vai fraco, o CNPJ também. Né? Então, por isso que um tem que estar atrelado no outro. E essa visão sua, doutor Alexandre, sobre o marketing, a gente está falando do marketing que a gente conhece, de propaganda e tal. É uma coisa muito mais profunda, mais então, ampla, mais ampla, que tem que conhecer de um todo, não só ali micro, né? Então é interessante essa questão aí. Doutor, já teve algum caso em que um cliente chegou com um problema, uma grave crise tributária, por exemplo, né? Sendo ele empresário, o senhor identificou que ele precisava, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar dessa? Precisava de um marketing mais consolidado para alavancar a empresa dele? Precisava de melhorar a parte contábil, a parte tributária? O senhor enxergou ali que não era só a questão tributária, que existiam outras defasagens ali? É interessante essa pergunta, porque a gente precisa, como profissional da área do direito, identificar onde está o problema. Né? Porque muitas das vezes esse empresário ele está com um problema não só ali da estrutura dele, não é só isso, mas o que precisa ser visto, como acontece, eu estou com uma situação dessa natureza, né, com um cliente que nos procurou para resolver o problema dele está grave, ou ele aperta o botão vermelho para acabar logo, fechar as portas, ou ele escolhe alternativas, e aí ele vai precisar olhar para a alternativa. Foi quando ele nos procurou e falou: o que eu faço agora nesse tipo de situação? Quais as alternativas que eu dei para ele nesse caso? Não revelando o nome aqui, não revelando aqui alguma marca, né, ou alguma patente. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho também com franquias. Né? Então, quando a gente trabalha com franquia na área de consultoria, nós temos caminhos para oferecer para o empresário. Não apenas uma equipe para ele, como também a gente enxergou esse tipo de situação. Ele precisaria sim de uma equipe, mas para enxergar onde que está sendo o problema dentro dessa empresa. Olhar lá para trás, para saber como a origem, para saber o que aconteceu aqui, para evitar. Dele, né? Exatamente, porque não adianta nada eu chegar e entregar um remédio para ele imediato e mais à frente ele voltar a sangrar. Então é identificar onde está o problema, né, para depois a gente trabalhar com a melhor estratégia possível, fazer um planejamento. Não é só um planejamento empresarial, tributário nesse caso. É identificar onde está o ladrão. Porque muitos empresários eles confiam demais. Eles querem saber onde que está o ladrão da tua empresa. Onde que ele está te sugando. Qual é o aspecto ali que está deficitário? Exatamente. Aí é identificar isso para depois trazer um melhor instrumento, né, jurídico para ele, contábil, para que ele possa dar prosseguimento. Aí ele fala assim, mas e onde que fica a questão da gestão? É um problema muito sério com pessoas. Tem empresários hoje que
não dão valor nos funcionários, que ali se encontram, e os funcionários ficam amarrando o negócio deles. E o principal ali, vou olhar para a minha equipe, eu quero saber como é que está a minha equipe. Você conhece a sua equipe? Tem empresários que não conhecem. Aí vira um ciclo vicioso, né, Rafa? Sim, sim. Ele não valoriza o colaborador como tem que ser feito, o funcionário amarra o crescimento da empresa e a coisa não E a caminha. coisa não caminha. Exatamente, saber onde que está o ladrão. É isso mesmo. E muitas empresas, na realidade, de uma forma assim, eu falei ladrão, mas tem alguns funcionários que estão ali tirando. Sim. Podem identificar desse tipo de situação também. Isso mesmo. Ontem, conversando com um parceiro de uma das franquias, ele falou o seguinte para mim: eu estive com um empresário aqui de Palmas, visitei ele e ele fechou 3 empresas. Eu falei assim para ele, e ele identificou onde estava o problema, porque eu vejo que o problema era um ladrão dentro dessa empresa. Ele falou: sabe que eu pensei nisso? Então, esse tipo de situação é onde ele não tinha o que ali, equipamentos necessários, sistemas, ele não tinha profissionais. Forma de mapear, né? Exatamente, uma pessoa, a área de atuação, supermercado, ele não tinha ali um programa. É muito sensível, é muito crítico. Então, a pessoa que vem tratando a empresa dele como algo da época da máquina de escrever, né? Então ele precisa se adaptar à nova situação, ao novo mercado, entender que ele precisa de uma gestão. Se não tiver essa gestão ali para ajudá-lo, ele vai quebrar. E é o que aconteceu. E agora é engraçado que falou aí, doutor, quando o ladrão é o próprio dono da empresa, o próprio empresário, que não tem esse pensamento moderno, digamos assim, que não dá muita moral para isso. Como que fica a Então situação? o cheque tem que caminhar no sentido de trazer novos recursos para a empresa. Quando o empresário, a gente lida com esse tipo de situação também, quando fala para ele que o problema, onde que a gente precisa estancar, onde precisa fechar a torneira, é nele mesmo, porque às vezes ele está misturando o CNPJ com o CPF. E às vezes não é nem ele, não é aqui, não estou falando aqui da esposa, mas existem empresários que têm as suas esposas e eles não conseguem dividir as coisas direito. O que é as finanças? As finanças da empresa e as finanças da pessoa natural, da pessoa física. Então eles não separam isso e mistura tudo. E aí, tá fácil, tá na conta, vou pegar o dinheiro. Ó, às vezes está ali dentro do limite da empresa, utilizando o limite. Sempre, todo mês. Do que, né? Não sabe. Não sabe. E acha assim que o dinheiro está na conta, eu vou utilizar. E esquece que a empresa é investimento. É isso mesmo. Né? E a roda precisa girar, o motor precisa funcionar direito. Se eu começo a retirar, vai travar esse motor. Quando trava, o problema é grande. Então, assim, muitas das vezes, ou o problema é a própria pessoa, que é o empresário, ou se não, é alguém que está ao lado dele, que não está ajudando. E pode até ser um sócio. Isso mesmo. Né? Pode ser a esposa que é sócio, ou ele tem um sócio ali que só retira, né? E nisso ele fica sofrendo com aquela situação, falando assim, não, mas eu preciso ajudar o fulano, que o fulano está ali comigo, não, mas de repente, a hora que ele vê a vida do fulano está bem melhor que a dele, e ele está dentro de um psiquiatra já. A empresa que né? afundando, está na UTI. A família junto. Exatamente. Acaba matando todo mundo. Então deixa eu te perguntar, André, nesse mundo de tecnologia, de mudanças, como que as empresas e vocês como escritório especializado fazem para orientar esses clientes em questão de contrato digital, esse tanto de dados, de informação? É difícil ou não? Pergunta boa, Rafael, boa. A tecnologia hoje, ela está facilitando demais. Que é que a gente hoje assina documentos tudo digital, celular. Né? Isso aí tem valor? Isso tem valor, só que essa semana retrasada nós tivemos um caso que o juiz
ele não aceitou a procuração assinada eletrônica. Digitalmente? Eletronicamente? Mas foi Não aceitou. Ele pegou Gov, jurisprudência, pelo Gov, ele pegou jurisprudência enrolada, lá de São Gov, Paulo. Se fosse pelo DOC, eu não estaria querendo falar nada. A gente ainda tem argumento para questionar, senão que como a gente queria ganhar prazo, eu só mandei o documento, eu falei, não, assina físico e manda pra gente de volta. Então é aquela coisa, facilitou, mas se você tiver a oportunidade de assinar físico, assina físico. Eu estava até vendo, Giovana, tinha uma matéria aí que os bancos têm que tomar cuidado porque abrir uma conta está muito fácil hoje em dia. Hoje em dia essa falsificação está muito fácil. E a gente tem muito caso, principalmente em banco, de fraude na segurança eletrônica. Muito. Por isso que eu perguntei do DOC, porque o Gov, em tese, o Gov tem todo um nível ali, né? Sim. Segurança. Mas o DOC, quando você assiste pelo DocSite, como chama? Não é o DOC? Ele é muito fácil de você burlar. Sim. Então ali eu sempre fico na dúvida se aquela assinatura lá vai trazer uma repercussão jurídica ou não. Sim. Inclusive... Mesmo sendo muito fácil de burlar. Mesmo sendo muito fácil. Porque assim, um exemplo que eu posso citar dos bancos. O banco hoje, ele já tem jurisprudências consolidadas do STF, do STJ, que fala que todo erro, né, na questão bancária, né, na segurança, é responsabilidade direta do banco, da instituição. Legal. E a gente vê muitos, por exemplo, às vezes link que a pessoa clica e os hackers invadem a conta e ali eles limpam o dinheiro. Doutor, mas mesmo quando o link não era um link da própria instituição bancária, quando era um link fraudulento e eu como consumidor ali, cliente do banco, cliquei... A instituição responde por falha na segurança. Responde na falha de segurança. Incrível. E as decisões do STJ estão todas praticamente nesse sentido. Eles estão conseguindo dano moral, que é o prejuízo material que a pessoa teve. E o moral também. E o dano moral, né, que é um valor pelo prejuízo que a pessoa teve em relação ao íntimo dela, né, ao descaso. Porque às vezes ela liga e fala, olha, aconteceu, caso X. Pra você ver, né, a desconformidade de entendimentos. Estamos com uma estrada aí que entendeu que a assinatura eletrônica não era válida. E estamos com outros entendimentos em que às vezes um link que eu clico, que não era um link da instituição bancária, mas era um link fraudulento, ainda assim a instituição responde objetivamente por isso daí. Então, nós vivemos nessa corda bamba mesmo. Mas se a gente for pensar aqui, Giovana, vamos pensar um leigo, uma pessoa bem humildezinha, não vai saber se isso é um link fraudulento ou se é o banco mesmo. Então, eu acredito que o banco sim que tem que criar um mecanismo Não concordo para contigo, lá né? isso. Sim. Então ele tem que ser responsável diretamente. Sim, e hoje tem identificação facial, tem o número da pessoa que eles podem confirmar, então tem uma série de coisas que protegem de fato o consumidor. Agora me contem, mudando um pouquinho de assunto. Quando uma empresa chega ali no susto da execução fiscal, o que a gente tem que fazer? Quais as medidas... Não, sai correndo, primeira. Quais as medidas a serem tomadas? Nesse caso, primeira situação é o empresário, a maioria faz o seguinte, envia para o contador. É verdade. Por que, Giovana? Esse é um exemplo clássico, a maioria faz isso. Recebi uma execução fiscal de ICMS, eu ligo pro contador Fernando. Quem é isso aqui, Fernando? Porque agora, pessoal, o que acontece nessa situação? Ele não fez errado, mas qual que seria o primeiro caminho a tomar? Receba ali um mandado, Poder Judiciário, Estado do Tocantins, meu Deus, o que será? Execução fiscal. Dependendo do valor, o sujeito não assusta. Sim. Né? Pode ser ali a cobrança de uma multa, que foi executada, uma multa de trânsito, algo nesse sentido. Mas quando ele recebe uma execução fiscal relacionada à empresa, de uma CDA, e que não recolhimento às vezes de ICMS, ou até mesmo a resposta de um julgamento na fase administrativa, que houve um lançamento
né? E posteriormente a procuradoria aí executou. A gente se assusta com isso também, porque corre na fase administrativa e você nem sabe. Corre na fase administrativa ou a revelia. Sim. A revelia não no sentido de que o empresário teve conhecimento daquele fato, mas por quê? A Fazenda Pública, na via administrativa, ela faz a notificação por edital ou domicílio eletrônico e passa o prazo. É difícil alguém olhar, por exemplo, sendo empresário, vai falar, eu vou lá, vou ler o edital, vou olhar ali o meu domicílio eletrônico, ver se tem alguma citação, notificação contra mim. Não, o empresário não vai fazer isso. E, posteriormente, a execução. Então, o que acontece? Qual que é o melhor caminho que o empresário precisa fazer? Avisa o contador, espera aí que eu tenho um advogado de confiança, vou perguntar para ele se ele conhece algum tributarista, porque muitas das vezes tem profissionais que eles não são especializados em execução fiscal, na área tributária. E essa área tributária ela é bem dividida, é interessante por isso, porque tem especialistas em execução fiscal, né? E tem especialistas em revisão fiscal, tem especialistas em recuperação de crédito. Então, cada um entende de um tipo de situação, né, dentro do direito tributário. Então, ele liga para esse amigo dele de confiança, ele indica um profissional. Muitas vezes, ou senão ele vai lá no Google, procura, deixa eu ver em Palmas aqui, um escritório especializado na área tributária. Ele vai lá e procura, ele encontra, né, e entra em contato para saber do que se trata, marca o horário, tá aqui, o seu fulano, essa execução fiscal aqui é sobre esse tipo de situação, precisa tomar uma medida emergencial. Por quê? Eu falo, ele passou para o contador falou que vai olhar, mas ele tinha que manter mandado para o advogado, porque o advogado já vai acessar. Então, falou, 5 dias para você já pegar e fazer o nomear bens a penhora. Porque se ele deixar passar, fala assim, vou largar para lá, não vamos preocupar com isso não. Quando vê... Em 30 dias a conta dele já está bloqueada. Os bens dele já foram arrolados e todos penhorados. O que acontece com o sistema eletrônico hoje? É tudo rápido. É muito rápido. Né? E a procuradoria, antes mesmo dela ingressar com a execução, ela já fez a busca de todos os bens pelo sistema. Né? Então ele já tem tudo arrolado ali, já informando para o juiz, tá aqui, se não pagar, eu quero isso. Eu quero a penhora do veículo, eu quero a penhora de conta. E tem esses outros bens. Então ele tem acesso a tudo hoje em dia. Está muito mais fácil para a procuradoria. Né? Então eu entendo que ele deve procurar um advogado de confiança, primeiramente, falar com o contador, que às vezes é um erro. Eu vou dar um exemplo, aconteceu isso ontem. Chegou uma intimação do cartório, não foi nem da execução fiscal. Porque hoje o que a procuradoria faz? Eles protestam a CDA. Você chega pelo cartório primeiro. Isso aconteceu ontem e tem acontecido em outras oportunidades. O cliente manda uma mensagem para mim, printa, aí eu tenho que adivinhar o que é, do que se trata, e fazer a busca depois no sistema do tribunal. E encontrar para falar, antes mesmo de falar assim, não, isso é um golpe, porque tem acontecido isso também. Né? E não é do cartório, inventam um cartório qualquer aí e manda para o cliente. Então, nesse caso, é procurar o advogado. Tem que procurar a pessoa de confiança, ou se ele não conhecer, ele procura ver com o contador também, ou com um amigo, um empresário que já tem um advogado especialista na área para resolver o problema dele. Deixa eu só engatar com a segunda pergunta aqui. Doutor, essas dívidas já executadas ou protestadas, a gente consegue fazer o refis dela em novembro? Olha, tem um prazo para o refis, né? Por exemplo, o estadual, ele, salvo o melhor juízo, houve uma prorrogação, né, até o dia 15 de dezembro, aqui no estado do Tocantins. Então, ele pode procurar a Cefaz, né, a agência, para resolver essa situação por meio do refis, que é um parcelamento especial, com descontos de juros e multas. Mas antes mesmo disso acontecer, ir lá e tomar essa atitude,
eu quero aproveitar esse ensejo para que tem outras formas de resolver esse problema também. Esses débitos, a maioria, eles têm um vício. E esse vício aconteceu lá na fase administrativa. Ah, que interessante. Então, é possível ele fazer uma revisão desses débitos? É possível. Tem cliente, como eu vou falar aqui, aconteceu também, e eu falei para fazer uma simulação. Ele falou que não iria pagar a parcela, porque ficou muito alto, ele dar uma entrada, a porcentagem, referente ao débito total, e pagar o parcelamento. Você imagina o seguinte, tem uma empresa que tem que parcelar R$1.200.000, um exemplo. Só que ele tem mais 5 parcelamentos em outras esferas e até mesmo em outro estado, de outros débitos fiscais. Então, como que ele vai pagar essas parcelas? Ele chegou uma hora e falou assim, não dou conta, acho um caminho viável. No caminho eu falei, vamos fazer uma revisão desse débito. Eu quero saber o que aconteceu na fase administrativa, se tem alguma nulidade. Porque quando você reconhece o débito ali no refis, ele concorda com tudo que aconteceu. Só que tem um detalhe, uma exceção. Ele não está concordando com a correção, ele pode questionar a correção. Ele pode questionar que esse débito está derivado de vício e também a cobrança é referente a um produto que não tem incidência tributária. Ou seja, pode acontecer isso. Fazer a revisão mesmo. Exatamente. Teve um caso também que ficou conosco na época em que eu identifiquei que era o caso de feijão, a mercadoria. E no estado? Não. Não tem incidência. Não tem incidência. É zero. Se tivesse direto refis. E houve um erro contábil. Aí gerou débito. Então, poderia ser questionado? Claro que poderia na esfera judicial, mas pode partir para a esfera administrativa? Também. Que não o caminho não quer dizer que se o processo, se aquele débito ele foi processado ali na via judicial, você pode entrar com uma ação administrativa, né, uma ação revisional ali, para buscar rever aquela situação, reabrir o processo administrativo, se houve um processo administrativo, e também, nesses casos, se não tiver nenhuma solução quanto a isso, o mais breve possível, o refis. Vou seguir para o refis. E se for federal, é viável até mesmo o pagamento desse débito por meio de precatórios. Pagar o refis por meio de precatório? Precatórios. Eu não sabia disso não, doutor. Agora o senhor não contou Vai de jeito nenhum. entender sobre isso. A respeito dessa situação de pagamento com precatórios, o que acontece? Hoje, a Procuradoria da Fazenda Nacional, isso em 2020, tem uma lei que regulamenta a transação tributária. Essa lei que regulamenta a transação tributária, ela deu oportunidade para o contribuinte, para o empresário, a viabilidade de pagar aquele débito por meio do precatório, por meio de crédito federal. Então são duas viabilidades, o crédito federal e o precatório já constituído. Qual a diferença dos dois? O crédito federal é um crédito que ele também já foi reconhecido pela União, né, na esfera da Secretaria da Receita Federal, e foi homologado. Então, ele pode utilizar aquela homologação para habilitar no processo administrativo e no processo judicial, se tiver em tramitação também, para fins de fazer a compensação, né, a liquidação desse débito fiscal. O precatório, ele já é transitado em julgado, né, já é uma ação que já transitou em julgado e que já está inscrito no orçamento para fins de pagamento. Então, ele pode utilizar esse precatório também na esfera judicial para pagar aquele débito. É o débito que foi para o refis.
Sim, também é válido. Ah, mas ele está tendo desconto com o refis, já tendo esse benefício. O melhor benefício que a lei trouxe ainda, utilização do precatório. Ele paga com deságio. Que legal. Então ele adquire no mercado hoje, a compra de precatórios, existem instituições que vendem precatórios. Sim. Inclusive, É uma moeda de troca. não é uma moeda de troca. Inclusive, nós, no caso, eu consegui a autorização, né? Sexta-feira, mas consegui a instalação para o Banco Patrimonial de Soluções Fiscais. É um banco. Olha, fantástico. Que legal. Sexta-feira saiu a autorização. E nós vamos instalar em Palmas. Eu quero fazer isso em 30 dias. Parabéns. Para inaugurar o banco com esta finalidade também, para ajudar os Nos empresários. convide. Claro, Com certeza. Nós vamos nessa Claro. inauguração, vamos lá. claro, nós ficamos felizes por isso. É algo inovador em Palmas. Sim. Não existe um banco especializado nisso aqui em Palmas. Então foi depois de muita luta, né? Desafios. Se não tiver o desafio, a gente não consegue alcançar nada. Então foi, eu vou falar assim, muito suor para conseguir isso, né? Havia o caminho por meio de franquias, havia o caminho por meio de representar outras empresas para essa finalidade. E na sexta-feira, como eu disse, nós conseguimos essa autorização, saiu o CNPJ e agora tem um novo desafio para frente, é consolidar. Porque não adianta nada existir a estrutura física, existir os funcionários, os profissionais, se isso não chegar até os empresários. Uma outra espécie de linguagem, para que eles possam entender, não admitir os benefícios. E tem várias soluções, não é somente falar em precatório ou créditos federais. Existem outras formas também de resolver o problema dele. Ótima iniciativa, né? Muito bacana. Só voltando lá na questão das execuções fiscais, que tem muitos empresários que às vezes não têm essa noção, esse perigo de ser ele o executado, digamos assim. Isso acontece muito, ou é raro acontecer? Deixa o pessoal de casa claro. É muito raro ou é fácil acontecer essa questão de chegar uma execução para mim, na minha porta? Conseguiu entender a pergunta? No caso, você ignora a execução. É muito comum. Se é muito Aí isso comum. acontecer. Isso. Aconteceu uma situação dessa natureza em que havia um débito de declaração do ano de 2020, lá no estado do Mato Grosso, com um cliente. 5 anos atrás. 5 anos atrás já estava para prescrever. O valor pequenininho, não era muita coisa não, mas chegou para ele e ele não sabia. O que eu falei para ele? Corre lá na Cefaz, faz um parcelamento se o senhor não tiver em condições de pagar. Eu sabia que tem condições de pagar, para pagar à vista, mas corre lá e faz um parcelamento. Faça isso e resolva o problema. Mas é de uma situação de 2020. Nós estamos em 2025, né? E ele não teve conhecimento dessa situação. Ele mandou para mim e para o contador. Aquela mesma pergunta anterior. Às vezes, Rafa, ele pode ser tanto um erro contábil, que o próprio contador deixou de lançar, quanto um erro nosso de deixar de pagar aquele imposto. Se o contador te mandou, você não pagou o imposto, que 90% às vezes é isso. E aí quando você bate o olho, 3 anos, chega no surpresa. É interessante sobre isso. Às vezes você não quis pagar esse imposto, mesmo que ele foi declarado. Às vezes a gente fala assim pro contador: faz um favor para mim, esse mês eu não quero pagar muito imposto. Vê se você consegue tirar uma guia menor aí para mim, para pagar, que eu preciso fazer caixa. Já começa errado. E depois a conta vai chegar. Sim. E a hora que ela chega, é porque ela acostumou 12 meses fazendo isso. E aí no final das contas, imagina, tendo um benefício de 10 mil por mês. Depois vão ser de 20 mil. É um problema que ele vai ter. Mas no meio do percurso, até chegar esses 12 meses, possivelmente a inscrição dele vai ser suspensa. E aí depois ele te nota como?
tem que ir lá parcelar o débito. O que eu falo, tem um outro caminho. Planejamento tributário é a melhor solução. Sabe qual que é o regime tributário melhor para ele ter esse tipo de benefício aí dentro da lei. Não ele ocasionar um problema futuro. E aí ele não vai conseguir resolver o problema de imediato. Na hora, eu vou falar assim, ele vai falhar na hora H. Ele não vai ter jeito. E qual também seria um remédio interessante? Não sei se já ouviram falar, o que um dos também instrumentos que estou trazendo para Palmas, que é a empresa Monetary. Essa é uma empresa em que eu trouxe para dentro do escritório, em que chama-se de moeda financeira. Essa moeda financeira dá oportunidade para o empresário fazer caixa mensal, ele pagar os tributos dele. E por que seria um caixa mensal? Existe um deságio, né? Então esse deságio é interessante para o empresário. Vai ter um desconto de 20% todo mês e ele fazendo caixa. Mas como que funciona isso? Isso é o quê? Isso é um crédito tributário? Não. Isso é um crédito financeiro. Já autorizado pelo Banco Central. Né? Então, empresas que têm esse crédito financeiro e ceder o crédito financeiro para a Monetary. Essa Monetary, hoje ela está dentro também do nosso escritório para fim de trazer benefícios para os empresários. É uma forma de economia, é uma economia fiscal legalizada, nada fora da lei, né? E passível até mesmo de auditoria. Entendi. Então, pode ser empresário de qual? Mesmo do pequeno até o grande? O empresário que está com dificuldade para pagar um imposto, pode ser o pequeno, o microempresário, às vezes não tem 10 mil para pagar o imposto. Não tem. Aí vai lá, não, peraí, vamos ver como que nós vamos resolver essa situação do próximo mês. Porque tem o trimestral e tem o mensal, né? Que paga mensal. Então, nesse caso trimestral, agora em novembro, para algumas empresas, já podem ser beneficiadas. Mas isso é para os vincendos, não o que está vencido. Só para os vincendos. Tá? Os que estão entra nessa parte, faz um planejamento para ver se adequa ao caso, né? E além disso tudo, tem um seguro garantia. Então o empresário ele fica assegurado com isso. Que legal. Né? Então ele não existe um risco, não vai dar certo. Tem um seguro ali. Tem um seguro por trás para dar a cobertura para ele. Né? Então é uma forma também de ajudar o empresário. Então é aquele negócio, olha, eu não quero esse instrumento para colocar aqui na minha empresa. Tem outro? Então são várias oportunidades. Para ajudar. Se ele não quiser, é porque ele já foi para falar não. Vamos passar para o nosso momento especial? Vamos sim, Giovana. Nós vamos passar agora para o nosso momentinho café com reflexão. Vocês tomam um cafezinho? Claro, não pode faltar um café. Não tomar café, eu ia ficar desconfiado. Né? Então começamos o nosso momento café com reflexão. Vou fazer uma pausa aqui. Vou começar a pergunta para o doutor André. Doutor André, toda a sua trajetória jurídica e da sua carreira, nós temos muitos desafios, né? Eu queria que o senhor pensasse, fizesse uma reflexão, pode ser na parte médica também, na parte de saúde. Qual foi o maior desafio que o senhor já enfrentou até hoje? O maior desafio que eu já enfrentei até hoje. Bebeu um café para nós. Pode me contar da parte penal também. Não precisa citar nomes, mas pode me contar algum desafio que o senhor tenha encarado aí. O desafio que a gente tem hoje eu vejo que até na parte de gestão de pessoas. Que engraçado, né? Gestão específica. Sim, com gestão de pessoas, porque ser humano hoje não é fácil, né? Nunca foi. Nós estamos descobrindo isso agora. Nunca foi.
E no direito em si, nós lidamos com pessoas. Isso mesmo. E cada um tem a sua verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, no direito hoje é a oposição de pensamentos. Às vezes a minha verdade não é a sua verdade. E aí a gente precisa de uma terceira pessoa para definir qual que é a verdade. Está mais ou menos correta, se é um ou se é de outro. Então, assim, meu maior desafio tem sido isso. Pessoas. Pessoas. Eu costumo dizer, Giovana, pode prosseguir, que existe no mínimo 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Entendeu? Porque, igual você falou, a gente precisa de alguém para falar qual é a mais verdade. Isso, né? Mesmo. E ainda não necessariamente é a verdade verdadeira. É verdade. É verdade. Doutor, e como o senhor enxerga o crescimento do direito médico atualmente? Porque é uma especialidade que, me corrija se eu estiver errada, mas ela está crescente aí dos últimos 8 anos para cá. O direito médico, ele tem crescido bastante. Porque hoje, né, a gente vê que as cirurgias plásticas, Sim. né, tem sido, o crescimento tem sido gigantesco, enormes. Você fala dos erros médicos, Os erros são erros médicos, mas né, às vezes esse jargão, né? Às vezes até o próprio paciente que não se cuida, que ele não segue aquele quadro aquele clínico. procedimento, né? Isso vem causando vários prejuízos até para as clínicas médicas, porque a pessoa bota lá na internet, fala, tal médico errou no procedimento, mas não foi, foi ele que não se cuidou. E como que é para provar que foi o médico está certo e o cliente não, o paciente não? É complexo, né? É complexo. Através do prontuário médico, a gente tem que analisar, a gente tem que pegar a prova testemunhal. É a instrução e julgamento do processo. Por que eu perguntei isso? Porque eu vejo uma tendência que antes não existia, de que aonde os médicos eles têm contratado consultorias nessa área específica para atuar junto com eles ali, consultorias nesse sentido, e também seguros. Muitos médicos contratam seguros para ter aquela cobertura total ali, e em caso de indenização, algum tipo de situação, o seguro vem e faz a cobertura. Principalmente procedimento estético, que a obrigação ela é final. Isso, ela é de responsabilidade objetiva, né? Objetiva. Sim, diferente do outro procedimento cirúrgico convencional, que a obrigação do médico é meio. Olha só. A cirurgia estética, uma vez eu já peguei um caso específico onde a cirurgia estética ela tem o objetivo final, ou seja, final de resultado. ele é bem estético mesmo, de resultado, Sim, não alcançando aquele atingir. resultado estético. Não tem como ser, ó, vai ficar mais ou menos bonito. Não tem. Ou vai ou não vai. Isso tem causado uma polêmica, né? Porque pode ser que o resultado ele não fique da forma que o paciente imaginou que ficasse. Mas hoje os médicos vêm se resguardando quanto a isso, doutor, no sentido de, vou usar uma palavra que não se encaixa, mas tipo fazer um briefing de onde você está e até onde você vai chegar ali. Então ele vem se resguardando documentalmente, que antes não fazia. Não fazia. Por isso que é importante uma assessoria jurídica, para estar até acompanhando o médico, sempre orientando, né, alguns termos de responsabilidade que o próprio paciente tem que assinar, até para se resguardar de tudo e qualquer dano que possa vir a acontecer, né? Perfeito. Doutor Alexandre, agora a pergunta para o senhor é um pouquinho diferente. Na sua trajetória, tanto de vida, de família, pessoal, jurídica, o que o senhor faria diferente? Foi profundo, doutor? Aqui assim. É interessante. O que eu faria diferente se fosse para recomeçar? Em qualquer situação, âmbito. Ou se for no caso que eu recomecei? Pode ser que eu recomecei, também acho isso válido. É uma história de vida na área, eu falo assim, no que tange mesmo ao profissional. Mas se eu for levar para o campo familiar, eu perdi minha mãe com 13 anos de câncer. 6 anos de tratamento de câncer. Aos 13 anos eu não tive mais mãe.
E isso, meu pai, são 4 irmãos, e o meu pai sempre falou o seguinte: vou dar o melhor estudo para vocês, é isso que eu consigo. É isso que eu vou deixar para vocês. Meu pai hoje tem 88 anos. Né? E um exemplo, eu falo um exemplo porque meu pai foi estudar com uns 18 anos. Morava na fazenda. E com isso, nesses estudos dele, ele fez a prova do Banco do Brasil. Entrou com uns 26 anos no Banco do Brasil. Se aposentou com 56 anos. E assim que ele achou que ia começar a ter uma tranquilidade, minha mãe ficou doente. Quando minha mãe ficou doente, foram tratamentos. Nós morávamos no interior de São Paulo na época. Passado esse tempo, minha mãe faleceu, nós mudamos para Minas Gerais, e lá começou uma nova história, né? Sempre um recomeço. Eu falo o recomeço familiar. Mas prosseguindo para a área profissional, em 2007 eu me formei em Direito, logo passei na prova da ordem, no exame da ordem, comecei a advogar, advogando já assim na área empresarial, em virtude que eu trabalhava na Receita Estadual, na Procuradoria, e com isso eu comecei a conhecer uma pessoa, tivemos um relacionamento, vim para Palmas. Em que ano, doutor? 2010. Cheguei em Palmas, mas aquele negócio. Nós trabalhamos juntos, conheci outras pessoas, trabalhamos juntos dentro do escritório, dentro de uma formação, né, dentro de uma estruturação, e agradeço muito a eles por ter dado a oportunidade, mas recomecei minha vida em 2020. Numa nova pessoa que me levou para os caminhos do Senhor. Que legal. Eu não conhecia a Deus. Ninguém dentro da minha família conhecia. Ninguém dentro da minha família evangélica. Eu tive essa oportunidade. Porque quando a gente conhece a Deus, nós começamos a ter uma outra visão de vida, outra visão de história, outra visão de família. A gente busca não errar como errei lá no passado e fala assim, não quero errar, e faço como Paulo. 2 Coríntios 11 e 12. Esses são os 2 capítulos que eu deixo aqui reservado para quem tiver dúvida depois de entender qual era o espinho da carne de Paulo. Porque se a gente ficar se apegando àquilo que a gente conquista, aí a glória é nossa. Agora, a partir do momento que a gente se apega àquilo nos nossos erros, começa a olhar, olha, isso aqui eu não posso, eu estou me apegando ao meu espinho. Disso eu me orgulho muito, dos meus erros para não errar no futuro. Até mesmo na profissão. Não cometer os mesmos erros que eu cometi lá atrás, né? E acertar hoje, acertar com o cliente, não errar com o cliente e dar o máximo, até mesmo para a nossa família. Sim. Esse é o mais importante. Para nova, eu falo assim que foi uma nova fase. Quem me levou foi minha atual esposa para conhecer a Deus, e eu sim, eu tenho maior orgulho nisso, de conhecer a Deus, de saber que tudo é dele, é para ele e somente ele. Então, hoje por eu estar aqui, foi graças à misericórdia dele. Porque se fosse por mim, não estaria. Então o Senhor Deus te deu 2 oportunidades de recomeço. 2 oportunidades. Isso é interessante, esse depoimento, né, esse testemunho, porque muitos empresários acham que não precisa de Deus, não precisa de nada, é só eu. Eu vi um... Sendo ele só, se a gente vai para qualquer lugar. É isso, né? Eu conversando com um empresário bem conhecido, bem importante aí esse dia, ele falou para mim assim, Rafael,
Quando a técnica acaba, aí vem a espiritualidade, aí vem Deus. E eu falei, cara, faz muito Que sentido fantástico, isso. ele falou, e Rafa? Faz muito sentido isso. Quando você, cara, não tem mais saída, cara, Peraí que eu arranjei uma outra saída. deixa que eu sei que vai resolver. É desse jeito. Essa técnica, a gente confia muito na técnica, né? Mas Sim. a partir do momento que a gente levanta e consagra ao Senhor, Já é. aí a técnica é dele. É dele, é isso mesmo. Nós somos apenas instrumentos. Apenas Ele aplica a instrumentos. técnica dele, né? Então é assim, as visões, até mesmo a situação do Dr. André que ele falou, como que conheceu, como que foi isso, são situações incríveis que acontecem na vida da gente, Sim. né? Um novo começo também para o Dr. André, É isso né? Ele ter saído de Paraíso, vindo para Palmas, que ele teve a oportunidade, situações que aconteceram quando ele foi para a própria Secretaria Municipal da Saúde, para E assumir às o vezes a gente jurídico. não entende quando Deus expulsa a gente de um lugar e manda a gente para outro. Exatamente. Ele faz exatamente A gente reclama, isso. reclama, Ele mas- faz exatamente, ele expulsa a gente de um lugar, coloca a gente numa outra mesa, porque ele sabe que outras oportunidades dali surgirão. E eu, Eu não entendo o agir de Deus. eu lembro que eu estava antes de vir a Palmas, eu estava no vigília da igreja, e um pastor orando revelou para mim, falou, André, vai vir uma tempestade na sua vida, mas uma tempestade tão grande, mas O sabe André que me foi... conta e sorrindo. Não, mas sabe, hoje eu conto sorrindo, mas sabe que foi Deus que está permitindo, porque lá na frente você vai entender o porquê dessa tempestade. Eu não, tá bom, Deus, o Senhor falou, eu vou obedecer. Mas eu não sabia que essa tempestade ia ser tão grande. É engraçado. Então foi situações que foram... Desculpa. Foram situações que foram criadas porque Deus ele tinha um propósito. Tanto é que tem um capítulo na Bíblia, lá em João, que fala que o homem ele não tem nada se do céu não for dado. Então hoje a nossa profissão foi Deus que nos deu. Esse momento que nós Esse estamos aqui momento hoje, aqui foi Deus que nos proporcionou. E eu lembro que antes de eu vir a Palmas, a minha esposa já trabalhava aqui em Palmas e estava grávida do meu filho. Isso com 4 meses. E vinha e voltava de ônibus e tinha que sair de madrugada, chegava tarde, tinha que parar de beber água às 3 horas da tarde. E de certo dia, ela me contou que ela pediu para o motorista do ônibus parar e o motorista do ônibus não parou. Então, assim, foi uma situação ruim, porque a pessoa grávida, né? E naquele dia eu fiz oração para Deus. Eu falei, pai, do jeito que tá, não tá certo. Isso no meio da tempestade. De duas, uma. Ou o Senhor abre uma porta para ela aqui em Paraíso, ou abre uma porta para mim em Palmas. Isso eu fechei minha boca numa semana. Na outra semana eu não sabia que era oficial. Deus é Olha maravilhoso. só. Então assim, eu virei para todo mundo, eu tomava desconto nessa época de 3 empresas, né? De familiares. Eu só falei, gente, tô indo embora. Como assim, André? Tá indo embora porque tem um projeto de Deus primeiro na frente. Eu não sei o que é, mas Deus tem um projeto maior. E eu vou viver da advocacia, que é o meu sonho. Hoje eu tô administrando empresa, sei como é que funciona, sei. Mas o projeto de Deus para mim é advocacia, eu vou firme. Amém por isso. É quando a pessoa confia, Ela acredita. confia no poder de Deus na vida, o posicionamento é diferente, né, É Rafael? isso mesmo. Sim, vim com esposa, grávida, tudo. E Deus foi abrindo as portas. E o engraçado é que não quer dizer que foi fácil. Não foi fácil, não foi fácil. Só que Deus mas só estava que com contigo. Deus na frente. E aí, a gente nessa lida, tudo, e logo quando eu finalizei, junto da assessoria jurídica de Palmas, né, da saúde, conheci o Dr. Alexandre, na Rede Conexão. E foi tão engraçado que ele teve um sonho. comigo. Olha, eu gosto dessa parte. Eu falei pra vocês dois que não tinha, que essas perguntas aqui seriam um pouco de É, que eu mais Me gosto. conta. Aí ele sonhou comigo, falou, André, olha, eu acordei falando teu nome, André da Rede Conexão. Minha esposa até achei engraçado. E era pra gente montar uma sociedade. Eu até comecei a sorrir quando ele me falou, porque eu assim, falei, gente, não tem uma mínima condições de montar escritório em Palmas, porque hoje em dia é muito caro. Sim. Ele falou, não, André, eu te ajudo, eu tô contigo, vamos pra cima. E aí a gente começou. Que parceria. E como é que é o dia a dia? Como é que é essa sociedade no dia a dia? Essa sociedade no dia a Senta dia é o junto, seguinte, discute o processo. é a hora que para, reflete, fala da palavra de Deus para poder entender, para dar início a alguma situação. Ou às vezes a gente chega assim, cabeça tão cansada, fica calado. Opa, bom dia, bom dia. Tudo bem?
tal, resolvendo um negócio aqui rapidão, peraí, só um minuto. Então, assim, é a questão da responsabilidade que a gente possui também, né? Mas a hora que pode, a gente conversa sobre determinada situação, como vai resolver, o que precisa ser feito, ou como foi feito, ou que poderia ter sido feito diferente, de forma diferente. Às vezes um fala para o outro, olha, eu acredito que isso poderia ter agido de uma outra maneira, né? Exatamente, para um ajudar o outro. Não é uma forma de, não é crítica, é algo construtivo. Mas né? isso é muito importante, saber escutar o sócio ali, no que ele pode te colaborar, né? Ele tem um certo costume de falar que eu sou um pai, né? Quando a pessoa fala desse jeito assim, eu falo, você é um pai. Aí eu lembro que eu não tive mãe, né? Eu lembro que eu não tive mãe e eu sei como foram as situações. Falar que minha irmã, que ela tem mais idade que eu, falar que ela substitui minha mãe, não substitui. A mãe não é substituída, né? Então, assim, nós, na qualidade de profissionais, de pessoas, antes de tudo, nós somos filhos, nós temos um pai, e esse pai aqui é o Senhor, Deus, né? Jesus Cristo é o nosso pai. Antes de tudo isso, de ser o profissional, nós temos uma filiação. É essa filiação que a gente deve entender. Por isso que eu falo, levantou cedo, consagre ao Senhor o seu dia. Lembre-se que Ele é o seu Deus. E Ele que está no comando de tudo, que Ele muda toda a gente. Doutor, e eu te digo que esse é o diferencial da sociedade de vocês, isso é visível, tá? Isso é visível desde que vocês entraram aqui, que como Deus é o Senhor da vida de vocês, e o Senhor do negócio de vocês, da sociedade de vocês, então é muito nítido como vocês se dão bem, são entrelaçados nesse sentido, e que o entrelace, ele vem do Senhor. Então, assim, quero parabenizar, aproveitar isso, essa oportunidade de parabenizar vocês, porque é visível que Deus é o centro da vida de vocês e só tende a ser sucesso, né, Rafael? É um sucesso certo, certeiro. Então, meus parabéns por isso. Amém. Então vamos finalizar? Vamos finalizar contigo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu gostei muito, aprendi muito, viu? A gente foi em muitos assuntos, né, Giovana? Sempre. A gente sempre tem um roteiro, mas é esse feeling aqui que vai conduzindo, né, Rafael? O nosso diálogo, a nossa conversa, a gente vai sentindo o entrevistado ali, trocando ideia, então isso que é muito importante. Então, mais uma vez, você que segue Conexões que Transformam, você que curte a gente, muito obrigada por essa parceria, por essa audiência. Muito obrigada, doutor Alexandre, doutor André. Obrigado. Tá? A palavra de vocês, fiquem à vontade. E é um prazer recebê-los. Vamos para recebê-los. Obrigado, eu agradeço muito pela oportunidade, né? Pelo espaço aqui concedido para a gente. E espero que vocês tenham também, né, gostado, né, do que foi desenvolvido aqui, e espero também que possa ajudar outras pessoas, né, que nós estamos aqui para essa finalidade, né, para trocar figurinhas e aprender. Eu falo, nós não sabemos tudo. Sim. Todos os dias é um aprendizado. Então é isso. Eu quero agradecer. Eu agradeço ao meu Deus, ao Deus de vocês, que é o mesmo, ao Deus de Israel, né? Então, eu quero agradecer por esse dia. Obrigado também, né, a toda a produção, e agradecer ao doutor André, que conheceu o nosso ilustre apresentador. E, bem, é isso, né? É isso. Pode dar continuidade aí, doutor. A palavra do doutor. as minhas, né? Vou resumir e espero voltar. Com certeza, vou receber vocês. Então é isso aí, pessoal. Acompanhe a gente no nosso Instagram, né? O meu Instagram é rafaelamaral.dh. O meu é @gil.ffernandes. E até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.